quero, mas que tá nessa, fazendo misura na ponta do pé. E quando o frevo começa, ninguém me segura, vem ver como é. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Elis Trindade, sou professora de dança afro-brasileira e contemporânea na Escola de Bailado de Taboão da Serra. Sou formada em artes pela Faculdade Paulista de Artes, aqui mesmo em São Paulo. E como a gente já começou a cantar, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse frevo. Você sabia que o frevo é considerado patrimônio imaterial da humanidade? Pois é, eu sou pernambucana e tenho o maior prazer em falar isso do frevo pernambucano. Né? Às vezes a gente está aqui em São Paulo, fecha o olho, se alguém falar frevo, a gente já lembra dos guarda-chuva, da saia, da temperatura, acho que até aquece o corpo. Né? Tem um guarda-chuva ali atrás, mas aquele guarda-chuva ali é do maracatu, mas antes os guarda-chuva do frevo eram maiores, tinha algumas outras intenções, tem várias pesquisas que falam sobre as intenções dos guarda-chuva. Hoje em dia a gente dança com um menor, né, que facilita a nossa movimentação para o equilíbrio, mas também dá aquele brilho para a movimentação da dança. O frevo, ele nasce em meados do século XIX, já ali pós-abolição. E aí na pós-abolição existia muita gente na rua, né? Muitos negros que não tinham como trabalhar, estavam lá no meio da rua, mulheres e homens, algumas mulheres menos que homens, né? Porque a gente sabe que pós-abolição aproveitaram algumas mulheres para a cozinha, mas os homens foram os que mais ficaram na rua, em situação de mendigagem e de bebidas alcoólicas também. Os primeiros nomes de frevo, de grupos de frevo, de clubes de frevo, que não obrigatoriamente estavam organizados em um espaço, é a Clube dos Pedestres, né? Por quê? Porque era na rua, eles dançavam no meio da rua, isso em Recife, gente. Porque todo mundo também, quando fala em frevo, a maioria das pessoas pensam Olinda. Olinda é o segundo berço do frevo em Pernambuco. Primeiro é em Recife, ele nasce em Recife, nesse todo o período que eu já falei anteriormente. E aí eu não sou a ritmista, mas eu vou dar um apanhado aqui geral do ritmo, as influências. A influência vem das fanfarras pernambucanas. Gente, fanfarra pernambucana, se vocês quiserem conhecer bem sobre as fanfarras, vão no período de setembro, do 7 de setembro. Então vocês vão ver belíssimas fanfarras. Mas antigamente eram as fanfarras militares, né? Hoje também tem esse aspecto militar. A batida tem muito lembra o militarismo, porém agora é mais divertido. Aqui em São Paulo é um pouco diferente esse desfile de 7 de setembro, mas lá em Pernambuco é aquele evento como tudo, né? E também ferve. E aconteceu essa influência, o ritmo também do machixe, da mazurca, dobrada. E aí, para falar mais especificamente sobre ritmo, não é a minha área, então a gente vai precisar pesquisar em outro lugar. Quem tiver mais curiosidade, procura sobre os ritmos do frevo, como nasce o ritmo, quais influências. As principais influências são essas, só que devem ter outras influências que a gente não é o foco da nossa fala hoje, né? Porque eu sou professora de dança e a gente vai focar principalmente a dança. Em 1907, vai se usar a primeira vez a expressão frevo. Né? Nesse período, as pessoas ainda continuavam dançando no meio da rua, só depois que as pessoas vão mudar essa organização, que eu vou falar mais pra frente. Aí essa expressão foi usada a primeira vez porque os espectadores, as pessoas que ficavam olhando lá o frevo no meio da rua, porque, por exemplo, era organizado geralmente pela população mais pobre,
pobre logo preto, né? Então essa população que saiu da teórica abolição, que estão na rua, que estão fazendo estas festas de frevo, eles dançam no meio da rua e as outras pessoas que ficam olhando veem que eles pulam, né? Eles pulam para fazer a movimentação. Na próxima aula a gente vai fazer movimentações de frevo, algumas movimentações para iniciação do frevo, vocês vão entender. Então a gente pula, a gente dá cambalhota, faz várias movimentações no frevo. Então as pessoas observavam e falavam, parece que as pessoas estão pulando e deve estar muito quente o chão. Era mais ou menos essa a expressão, não era exatamente do jeito que eu tô falando. Então aquela multidão, né, grudado no outro, todo mundo sabe como é o carnaval, tava todo mundo fervendo. Então essa expressão aparece nesse período. E aí a gente considera que quando foi que o capoeira entrou? Porque eu tô falando aqui da parte de ritmo, que eu falei para vocês agora, qual a influência musical, né, que tinha muito instrumento de sopro, tinha caixa de guerra, tinha várias coisas. Nesse período que nasce o frevo. Aí o frevo encontra também com essa movimentação dos capoeiras, porque quem ouvir agora a primeira parte do vídeo vai imaginar, nossa, o que é que ela tá falando? Não é isso. Mas quando que o capoeira entra nesse frevo? Gente, como toda organização, hoje em dia as escolas de samba, comparando São Paulo, existe uma escola de samba X e existe a escola de samba Y. A escola de samba X, ela é organizada por um político. A Y é organizada por outro político, ou por um time de futebol, ou por outro time de futebol. E são organizações. Essa organização, às vezes, não pode encontrar com essa na rua, que se chocam e acontece toda aquela confusão que a gente já sabe. Igual quando encontra Corinthians Sport. Corinthians Sport não, né? Porque Sport é meu time do coração. Quando encontra Corinthians e Palmeiras. Então, já que acontecia isso, qual foi a estratégia? Já que eles estão aí na rua, eles sabem lutar capoeira, vamos chamar eles para defender o nosso grupo de frevo. Então eles incluíram os capoeiras para fazer, no pensamento de fazer a segurança daqueles cordões, né? E aí os capoeiras começavam também a se divertir da maneira deles, o esquivar, várias movimentações que naquela época era só capoeira, mas que aí passa a entrar nesses cordões como movimentação de dança. Também tinha aquele pensamento de defesa dos próprios capoeira, que eram geralmente os homens negros, que quando vinha esses cordões, antes deles se incluírem nos cordões de carnaval, quando vinha aqueles cordões, que quem estava tocando aqueles cordões? Era a polícia. Eu falei lá em cima que a fanfarra geralmente era militar. Então, se a polícia vem, você vai continuar lutando? Não, você para. Então, você dança o frevo para despistar. E aí, também no meio daquela confusão, as pessoas desempregadas, foi pós-abolição, não tinham o que comer. Também acontecia realmente as confusões lá com essas pessoas que não foram incluídas nessa sociedade, que era a sociedade do frevo, naquele momento. Então, era como se fosse um grupo de capoeira lutando contra outro grupo de capoeira. Quem é da capoeira vai me entender, quem é dos times de futebol vai me entender e quem é também das escolas de samba vai entender o que eu estou falando nesse momento. Então, é nessa hora que a capoeira entra para defender os grupos rivais. Então, quando a gente faz o ferrolho no frevo, o ferrolho não era exatamente do frevo, foi da capoeira. Quando faz a tesoura, veio da capoeira. Quando a gente faz o passo do bêbado, foi da capoeira, porque o bêbado era considerado aquele malandro, aquele homem que está lá no meio da rua, bêbado o dia inteiro.
E aí era essa consideração. Então, observando essas movimentações, as outras pessoas também começavam a imitar. Então, o frevo é uma dança negra, por isso que a gente está falando de dança afro-brasileira contemporânea, está incluindo o frevo, né? E outra curiosidade, nesse período que nasce o frevo, as mulheres não estavam, né? A maioria das mulheres não estavam. Quem estava? Quais eram as mulheres? As mulheres livres, né? As mulheres que moravam na rua, as mulheres em situação vulneráveis, as mulheres que precisavam vender o corpo para poder se alimentar. Então, essas mulheres, elas estavam junto com os outros bêbados, estavam junto com os capoeiras, então elas também não eram consideradas mulher direita, né? Naquela época. Talvez também não considerando mulher direita por conta dessa liberdade que ela tinha de expressar o corpo dela, de entender que o corpo é dela, que ela vai fazer o que ela quiser com o corpo dela naquele momento, que já era uma forma de resistência, né? As mulheres falam hoje em grupos feministas de como que nasceu o feminismo, não sei o quê, e quando a gente vai olhar lá atrás, pós-abolição, já era, esse grupo de feministas já existia, só não tinha nomenclatura. Então, elas vêm aparecer depois. Quando foi mais ou menos em década de meado de 20 e 30, foi que as mulheres começaram a chegar mais firme no poder do carnaval. Porque, como eu já falei no início do vídeo, era uma separação social. E a gente sabe que até hoje, essa separação política social se dá também com as meninas, com as mulheres ou com os travestis em situação de vulnerabilidade, né? Até hoje, se chega um travesti perto de você, o povo já faz assim. Então, existe até hoje esse apartheid. O Brasil finge que não existe, mas existe. Então, as mulheres em 2030, elas começam a chegar no carnaval. E quando é que isso nasce? Nasce na Revolução, né? Que foi esse período. Outra coisa que eu vou dizer, primeiro aconteceu a movimentação do carnaval em Recife no período da pós-abolição. Aí agora a gente vem falar de revolução. Então, tudo que é cultura afro-brasileira, ela não pode ser desmembrado da política e dos acontecimentos sociais, porque se for desmembrado é uma coisa que não vai ter força, que não vai ter o sangue, que não vai ter energia. Então, quando eu falo para vocês que cada dança tem uma explicação sociopolítico, é esse entendimento de a mulher não entrou, o negro não estava, ele chegou, e aí chegou para organizar, para acrescentar, e agora quando a mulher entra nesse período da revolução, ela chega revolucionando. Porque aí, esses instrumentos, que é caixa de guerra, que é instrumento de sopro, todos os instrumentos que é de fanfarra, eles quase desaparecem, né? Porque na revolução, ninguém queria se mostrar, ninguém podia, né? Tinha opressão. Então, quando acontece isso, a mulher com a inteligência, elas começam a entrar no carnaval cantando as marchinhas, as marchinhas do frevo, porque aí também tem influência com as antigas serenatas, né? Então é uma coisa mais calma. Se eu não me engane, nesse período eles começam a representar o frevo até com a chaleira, assim, como se, não, eu não sei se eles querem dizer com isso, que o fervor, que parece para mim hoje, né, comparando mais com a panela de pressão, quando a gente está dentro do galo na madrugada, ou eles queriam comparar essa panela de pressão com a chaleira, que saía a água fervendo, no entanto, era aquela coisa mais branda, mais melódica. Então, nesse período, o carnaval ele fica teoricamente mais tranquilo,
E as mulheres entram geralmente fazendo coro, aí entram instrumentos de corda, violão, viola, violino, entram os instrumentos de corda aí nesse período. E até quando a gente lembra dos clubes, os clubes de música de carnaval, Vassourinhas. Então, esses clubes são os que começaram também a incluir mulheres e incluir orquestra de coral, de voz. E uma coisa mais lenta, que até nas pesquisas diz assim, que as pessoas começam a dançar nos clubes de carnaval e começam a relembrar coisas que nem chegaram a viver. É de tão melódico que ficou, né? Aí agora só para concluir a nossa aula de hoje sobre o frevo, eu já passei pelo frevo inicial, pela inclusão da mulher dos capoeiras dentro do frevo e vou falar só algumas curiosidades sobre os nomes das primeiras agremiações de carnaval de Recife. O Clube Vassourinhas, o Clube das Paz, o Clube de Lavadores e das Engomadeiras. Vocês sabem por que tinham esse nome, gente? Ninguém sabe, né? Só sabe que vai lá no carnaval. O Vassourinha, para você ver como o frevo, o carnaval era coisa de pobre, né? Então, inicialmente, o Clube Vassourinhas eram as pessoas que varriam a rua, os varredores, né? Então era tipo, se eu sou rico, não vou misturar com os varredores. O Clube das Pás não era paz de paz, é pá, P-A-S, pá, acento agudo no A-S, de pá mesmo. Eram os carvoeiros, era o grupo dos carvoeiros, que também era um grupo que estava lá nas margens. O grupo das engomadeiras antigamente eram as mulheres que passavam a roupa, que engomava a roupa. E o clube dos lenhadores, né? Então, esses são os principais clubes, os primeiros clubes. Então, se vocês tiverem curiosidade em saber, vocês procurem mais sobre o nascimento e o surgimento desses clubes, que é o Clube das Paz, Vassourinhas, as Engomadeiras e os Lenhadores. Tá bom? Meu nome é Elis Trindade. Na próxima aula, vamos balançar esse pé, vamos pular esse frevo.